Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Tá? Então, continuando aí essa série de vídeos sobre como nós vamos revogar o Estatuto do Desarmamento. Tá? Vou pedir, esqueci de pedir nos outros vídeos, se inscrevam no canal aí, apesar de eu saber que estou tratando de um assunto que muitas pessoas não gostam. Tá? Se inscrevam no canal, clique no sininho aí, acompanhe as informações. E continuando, né, da onde eu parei, certo? Novamente eu gravei a série inteira e nos últimos 2 vídeos deu problema, fiquei sem áudio, então estou gravando de volta. Aproveitei que eu estou gravando de volta para fazer uma pesquisa um pouco melhor e trazer números, tá? Então vamos gravar de volta, mas agora vamos gravar de um jeito que a coisa fique na prática, como é o foco do canal, tá? Então eu terminei o último vídeo dizendo o seguinte: olha, o governo tem 2 opções. Ou ele dá calote em certas pessoas, certo? Ou ele gera inflação, tá? Em ambos os casos, o povo em geral, quem trabalha e quem produz, se ferra, tá? Por quê? Uma vez que o governo der calote, automaticamente quem empresta dinheiro para o governo vai parar de emprestar, certo? Quem fornece para o governo para de fornecer. Os servidores públicos entram em greve, né? E isso acaba parando tudo, certo? Parando tudo, a economia para de girar, as pessoas param de contribuir para a Previdência, o governo deixa de arrecadar, e daí é uma espiral onde a gente só desce, certo? A gente só cava mais fundo no buraco, certo? Então qual que é a alternativa? A alternativa é reformar a Previdência, ajustando uma coisa que no começo era justa, e com a evolução das pessoas, com a evolução da qualidade de vida das pessoas causada pelo capitalismo, apesar da gente ter pouco capitalismo no Brasil, se tornou injusta, tá? Do meu ponto de vista, a Previdência hoje é injusta, porque as pessoas recebem por muito tempo e não contribuem por esse mesmo tempo, tá? E eu vou explicar agora e mostrar em números por que isso é verdade e por que a reforma da Previdência é o primeiro passo de outros que seguirão, e por que esse passo é essencial e por que sem fazer a reforma da Previdência, o governo vai ser sempre o cunhado bêbado, fumando crack na porta do bar, batendo na mulher. O que a gente tem hoje, tá? Inclusive eu acho que esses números eles não são mostrados, porque sinceramente, se eu soubesse desses números na época da eleição da Dilma, eu estava decidindo se eu vendia tudo e ia morar em outro país ou se eu ficava por aqui. Eu acho que se eu tivesse acesso a esses números, tivesse tido acesso a esses números, eu acho que eu tinha zarpado, certo? Eu tinha zarpado porque a coisa está feia e a coisa está muito feia. Tá? Então eu vou trazer os números para vocês, tá? Deu trabalho para juntar tudo, não tem tudo em um lugar só, certo? Tem que ficar catando os pedacinhos, mas são todas informações oficiais que você pode localizar, principalmente no portal da transparência, tá? Então o que a gente tem? Hoje o orçamento federal, ou seja, a previsão de gastos, mesmo tendo tido lá a PEC do teto dos gastos, etc. Antes a gente nem precisava se preocupar com isso, antes se gastava loucamente, certo? E é por isso que a estocadora de vento lá tomou impeachment, certo? A gente tem um total previsto de gastos de 3,8 trilhões. Como foi pedido aí um aditamento no orçamento de mais ou menos 200 bilhões, vamos pôr 4 trilhões que fica mais fácil, tá? Esse é o orçamento, é a previsão de gasto para 2019, é o máximo que o governo pode gastar, 4 trilhões, tá? Ótimo. Desses 4 trilhões, como é que a gente tem a divisão? 45% é pagamento da dívida e juros da dívida. Então pode pôr na conta aí, 1,71 trilhões vai para pagamento da dívida, tá? 45% do orçamento, tá? Ah, mas vamos pagar, não, então não vamos dar calote na dívida? Calma, eu vou explicar, tá? Antes que vocês comecem a ter um ataque do coração aí, calma, só aguardem isso. Dos 4 trilhões, um orçamento, vamos fazer um paralelo com o orçamento de casa, certo? Você sabe que você vai gastar 4 trilhões, certo? Desses 4 trilhões, 1,71 trilhões é a dívida que você tem que pagar. Uma dívida que você adquiriu, e eu vou explicar por que a gente adquiriu essa dívida, tá? 25%, tá? Mais ou menos 1 trilhão, é a Previdência Social, certo? Esse é o custo da Previdência Social previsto para esse ano. Se a gente fosse fazer um paralelo, a Previdência é o aluguel de uma casa, certo? A dívida é dívida mesmo. A Previdência é o aluguel de uma casa. E os 30% que restam, que dá mais ou menos 1,15 trilhões, 1,2 trilhões, tá? É o resto, certo? São as outras coisas que você tem que pagar. É a tua alimentação, o teu deslocamento, vestuário, enfim. Todo o resto é 30%, tá? Se fosse um orçamento de casa, certo? Um orçamento de uma pessoa física, já dava para pedir para interditar, sabe?
Porque existe uma coisa que chama o pródigo. O que é o pródigo? O pródigo é a pessoa que gasta loucamente, gasta mais do que pode e coloca o próprio futuro em risco. Tá? O Brasil, do ponto de vista do direito, é um pródigo. Tá? Tinha que mandar internar no hospício, certo? Tinha que mandar tirar o direito do cara gastar o próprio dinheiro, certo? Tem que fazer lá o pedido de tutela do cara, né? Tornar ele legalmente incapaz, certo? Porque o cara gasta praticamente todo o dinheiro com coisas que não dizem respeito à própria vida, certo? Gasta com, vamos dizer, bobagem, certo? E por esse caminho vai pro buraco, vai acabar encerrando seus dias na sarjeta, tá? Bom, então a gente já sabe, a gente tem aí 4 trilhões de gastos e a gente tem aí mais ou menos metade desse gasto é para pagar a dívida, para rolar a dívida, né? Um outro tanto do gasto aí, quase 30% aí, é para pagar aposentado, né? Pessoas que teoricamente saíram do mercado de trabalho, né? Contribuíram durante 30 anos com 20% e estão recebendo por 30 anos com 100%, ou seja, não contribuíram o suficiente para pagar o que vão receber, certo? Quem está pagando? Os outros, certo? E só 30% para todo o resto, né? Segurança, saúde, educação, só essas 3 coisas, 30% já seria muito pouco. Mas o Estado brasileiro ainda se mete num monte de outra coisa, né? Vai mexer com petróleo, vai mexer com plantação de cana, vai mexer com reflorestamento, enfim, tem estatal para tudo que você imaginar, até para fazer camisinha tem estatal. E daí sai desses 30%, né? Então já é um absurdo, tá? Seria um absurdo se o governo arrecadasse esses 4 trilhões que ele vai gastar. Agora, quanto que efetivamente o governo arrecada? Lembrando, é como se você gastasse, já tivesse um compromisso de gasto de vamos dizer 4 mil reais, certo? Você gasta 4 mil reais, você tem certeza que você vai gastar 4 mil reais, quanto que é razoável alguém que gasta 4 mil reais ganhar, certo? Alguém que estabeleceu o seu padrão de vida em 4 mil reais, quanto que é razoável a pessoa ganhar? Bom, pela técnica econômica correta, ele teria que ganhar no mínimo 4 mil reais, certo? Mas o correto é que ganhe um pouco mais, certo? 5, 6 mil reais para poder estabelecer um padrão de vida em 4 mil reais. Quanto que o governo federal arrecada? Nos últimos 10 anos, no melhor ano que o governo arrecadou 1,5 trilhão. É menos da metade do que gasta. É menos da metade do que gasta. Eu vou repetir, é menos da metade do que gasta. É como se você, ganhando 1.500 reais, fosse lá e alugasse uma casa por 1.000 reais, certo? E ainda fosse lá comer no McDonald's, fosse comer fora todo final de semana, baladinha todo final de semana, roupa cara, óculos de marca, né? Clube de tiro, né? Não cabe na vida de uma pessoa que ganha 1.000 reais alugar uma casa por 1.000 reais. Não cabe na vida de uma pessoa que ganha 1.500 reais e ir comer no restaurante fora, entendeu? E como que essa pessoa que ganha 1.500 reais estabelece um padrão de vida de 4 mil reais? Como? 2 segundinhos para vocês pensarem como é que é isso possível. É fazendo dívida! É pegando dinheiro na agiota! Entendeu? Então é por isso que a gente tem 50% do orçamento bloqueado com pagamento de dívida. Porque faz 50 anos que o Brasil está pegando dinheiro emprestado no agiota. O Brasil comer fora todo final de semana, ir pra baladinha todo final de semana, ter carro do ano, né? Morar numa casa alugada, que só o aluguel da casa é maior do que o que ele ganha, entendeu? E fica emprestando dinheiro no agiota todo mês para pagar esse padrão de vida que ele não tem acesso, certo? Quem não conhece a agiota, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, certo? O agiota, o melhor cliente do agiota, não é aquele que pega o dinheiro emprestado e paga, tá? O agiota não tem interesse nesse tipo de cliente. O agiota, ele tem interesse naquele cliente que tem um bom patrimônio, então vamos dizer assim, é aquele cunhado que tem os pais ricos, tá? Ele não é rico, ele é um bosta. Ele não ganha dinheiro, ele ganha 1.500 reais, tá? Passa o dia no bar bebendo, fumando crack, isso e aquilo, mas ele tem um pai rico. Ou seja, o agiota sabe que uma hora ou outra ele vai ter acesso a um dinheiro que o próprio cunhado bêbado não tem, certo? E daí o que ele faz? Ele empresta todo mês o dinheiro pro cunhado bêbado, certo? E toda vez que o cunhado bêbado vem pedir mais dinheiro, ele fala assim, mas me pague pelo menos os juros, certo? Ou seja, no primeiro mês o cunhado bêbado lá, para manter o padrão de vida dele,
Ele vai lá e empresta R$ 2.000 do AJ. O AJ empresta o dinheiro para ele. No outro mês ele chega para o AJ e fala assim, ó, preciso de mais 2.000. O AJ fala, não, tudo bem, me paga lá os 5% de juros dos 2.000 que eu te emprestei e eu te empresto mais 2.000, certo? Aí o cara vai lá, paga lá os 5%, dá R$ 100, né? Pega mais 2.000 emprestado. Agora ele já está devendo 4.000 para o AJ. Aí, no outro mês, como ele gasta mais do que ele ganha, ele vai lá para a AJ e fala, ó, tô precisando de mais 2.000. Aí a AJ fala, não, tudo bem, me paga os juros dos 4.000 que você pegou emprestado, então são R$ 100 de juros, né, que eu te empresto mais 2.000, certo? E assim vai indo. Até que chega uma hora que o AJ olha para ele e fala assim, não, agora esse mês para eu te emprestar mais 2.000, eu quero 10% de juros. E como o cara tá ferrado, como o cara precisa do dinheiro, certo? Ele topa pagar os juros. Até que chega num ponto onde o agiota, ele já está quase recebendo R$ 2.000 por mês só dos juros. E daí o que a pessoa que pega dinheiro emprestado no agiota tem que fazer? Tem que ir em outro agiota para emprestar o dinheiro. Tá? É isso que acontece com o Brasil. O Brasil, ele gasta mais do que ganha todo mês, faz mais de 20 anos, certo? Ainda está bebendo, ainda está batendo na mulher, ainda está morando numa casa alugada que custa mais do que o total que ele ganha, ou muito próximo do total que ele ganha, certo? E ele continua indo na baladinha, ele continua comprando o carro do ano, ele continua vivendo uma vida que está além das suas posses, tá? E por que o agiota ainda empresta dinheiro para ele, mesmo sabendo que ele está chegando perto do fim? Porque ele sabe que o pai rico, uma hora ou outra, vai morrer, e quando ele morrer, aí sim, aí ele vai lá e cobra o total, né, da pessoa, quando essa pessoa for tentar receber isso no inventário, certo? Espero que tenha ficado claro a situação do Brasil, tá? E quem são os tais agiotas do Brasil? Vocês já ouviram falar que o melhor investimento que tem no Brasil é o Tesouro Direto, certo? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é o governo brasileiro falando para todos os agiotas que existem no mundo, dizendo assim, gente, eu preciso de dinheiro, alguém me empresta aí? É isso, entendeu? A tal da taxa básica de juros é isso, é a quantidade de juros que o governo brasileiro se dispõe a pagar para quem se dispuser a emprestar para o governo brasileiro. Então o título da dívida pública diz assim, o governo brasileiro se compromete a pagar em tanto tempo, tanto de juros, para esse capital emprestado, certo? E daí quando você vai lá investir o seu dinheiro no Tesouro Direto, é isso que você está fazendo, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, em troca do governo lhe pagar juros, certo? Ou seja, é um gasto público que simplesmente não deveria existir e não existiria se o governo simplesmente gastasse só o que realmente arrecada, que esse é o objetivo final que se inicia com a reforma da Previdência, tá? Aí vem os grandes economistas de esquerda que dizem o seguinte, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma auditoria cidadã da dívida pública, porque os juros da dívida pública está muito alto, tá? O que é auditoria cidadã? É calote, tá? É o governo querendo dar calote nas pessoas, é só isso. A tal da auditoria cidadã é fazer uns malabarismos econômicos lá para dizer assim, olha, você me emprestou aqui R$ 1.000, eu prometi para você que por esses R$ 1.000 eu pagaria 10% de juros ao ano, mas o pessoal fez uma auditoria cidadã e nós não vamos mais te pagar, tá? Nós vamos pagar só a correção monetária, tá aqui o teu dinheiro de volta com correção monetária. Eu te pergunto, se você emprestar o dinheiro para o governo fizer isso, você empresta de volta? Tá? Se você que pega dinheiro emprestado no AJ todo mês, ele te pede, mas me pague pelo menos os juros, você diz para ele, não vou pagar, ele vai te emprestar dinheiro de volta? Tá? Não precisa ser muito inteligente para perceber que não, entendeu? São pessoas reais, tá? São indivíduos reais que emprestam o dinheiro para o governo. E esse dinheiro vem da onde? Vem do trabalho dessas pessoas. A pessoa trabalhou e ela escolheu, eu vou gastar todo o meu dinheiro com puta ou eu vou guardar um pouquinho? Não, eu vou guardar um pouquinho, certo? Aí ele guardou um pouquinho, ele deixou de gastar o dinheiro com as putas e guardou um pouquinho. Ótimo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele vai ficar parado sendo corrido pela inflação? Não, eu vou emprestar para alguém em troca de receber juros, tá? Os juros é isso, é você entregar o dinheiro para alguém, a pessoa te paga um aluguel do dinheiro que você emprestou para ela, certo? Aí o que acontece? Eu posso escolher, eu posso pegar o meu dinheiro e gastar tudo com puta, ou eu posso pegar o meu dinheiro e posso gastar tudo em munição, ou eu posso pegar o meu dinheiro e emprestar para o governo, e o governo depois me devolve esse dinheiro com juros, certo? Se eu tenho certeza que eu não vou receber juros nenhum, que eu vou emprestar com o dinheiro, vou ficar sem acesso a esse dinheiro durante um certo tempo, e não vou receber nada por isso, o que eu vou fazer?
Eu vou emprestar para o governo ou eu vou gastar tudo em puta e munição? Eu vou gastar tudo em puta e munição, entendeu? Você não tem como obrigar as pessoas a te emprestar dinheiro. O governo não tem como fazer isso. O governo tem como roubar o dinheiro das pessoas, mas daí, novamente, a gente vai ter convulsão social, certo? Quando o governo gera inflação, é isso, ele está roubando o dinheiro das pessoas, porque ele imprime o dinheiro, entrega para as pessoas pelo valor de face, e 2 horas depois o valor começa a diminuir. Quando chega lá em você, o dinheiro já não vale mais nada, certo? Você na prática foi roubado pelo governo, certo? Então, gente, a questão é essa. A divisão que nós temos, vou pôr na tela aí para vocês. 4 trilhões, tá? 1,71 trilhões, a gente tem que pagar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. 1,71 trilhões a gente tem que pagar. E esse 1,71, para quem não está entendendo, ele não é para você quitar a dívida. É só para pagar os juros para você poder continuar pegando emprestado, tá? Não, o valor total da dívida está na casa dos quinquilhões, certo? Eu não sei qual que é o valor total da dívida, mas só para rolar a dívida a gente precisa de 1,71 trilhões de reais. É só para a gente manter o agiota contente nos emprestando dinheiro. É só para isso, certo? Aí a gente tem 1 trilhão, tá? Que é a Previdência, e a gente tem 1,15 trilhões, que é todo o resto, certo? Aonde que a gente pode mexer, certo? Vamos lá. O 1,71 trilhão da dívida, se a gente mexer, é a mesma coisa que não pagar o agiota, tá? Todo mundo sabe o que acontece com quem não paga o agiota, tá? Se você pagar menos do que o agiota, se o agiota começar a desconfiar que você não vai ter condições de pagar ele mais, ele para de emprestar, ou então ele te cobra um juros mais alto, tá? É simples assim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que é um caloteiro, tá? Ele é caloteiro, tá? Quando ele vê o vídeo, se ele vê o vídeo, ele sabe que é ele, tá? Ele é caloteiro. Toda vez que ele vem me contratar, ele pergunta, quanto é que é? Eu falo, é tanto. Ah, mas dá para parcelar? Eu falo, dá para parcelar. Cobro a entrada dele, ele me paga a entrada, que daí ele está precisando do serviço, e daí o parcelamento ele paga primeiro, paga segundo e daí não paga mais, tá? O que eu fiz? Ao invés de eu simplesmente falar para ele, cara, não faço mais para você, eu passei a fazer o seguinte, eu cobro o dobro dele. Então, se para um cliente é R$ 1.500, para ele é 3.000, o mesmo serviço, certo? E daí eu faço para ele o seguinte, então é o seguinte, é 50% de entrada e o saldo parcelado, tá? Aí ele acha que me dá calote, porque o 50%, como ele está precisando, ele paga, né? Até porque eu só entrego o serviço para ele depois que ele me paga a entrada, certo? Aí ele paga os mesmos 1.500 que todo mundo paga de entrada e o parcelamento, ele paga 1, 2 e não paga, certo? Na prática ele paga mais do que os outros e acha que é um espertão que me dá calote, entendeu? Né? E volta e meia ele tem problema, como ele não tem ninguém que resolva os problemas dele, ele vem pra mim, certo? Que eu sou o agiota do caso, certo? E daí como eu sou agiota, eu não tô precisando do dinheiro, é ele que está precisando do serviço, eu faço o preço que eu quero e ele topa se ele quiser, como ele precisa ele topa, certo? E é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se o governo brasileiro resolver mexer nisso aqui, imediatamente, a próxima vez que ele for pegar dinheiro emprestado, a pessoa que for emprestar vai exigir juros maiores, tá? Vai exigir uma garantia maior, certo? E daí, automaticamente, aquela economia que você fez fazendo uma auditoria cidadã da dívida, ela vai por água abaixo, porque no mês seguinte você vai precisar do dinheiro emprestado de volta, e repito, se o governo brasileiro arrecada 1,5 trilhão e gasta todo ano 4 trilhões, todo ano ele precisa de pelo menos, né, 2,5 trilhões emprestado. Não tem como. O governo brasileiro sempre vai precisar emprestado. O governo brasileiro é o melhor cliente que existe para o agiota, porque é o cliente que o agiota sabe que mês que vem vai vir pedir dinheiro emprestado de volta. Por isso que os credores do governo brasileiro emprestam o dinheiro só em troca do pagamento dos juros, certo? Então, colocando claro, esse 1,71 para pagamento da dívida não é para quitar a dívida, é só para a gente poder não ficar com o nome no CEPROC e poder pegar emprestado no mês que vem, porque a gente sabe que vai precisar pegar emprestado no mês que vem. Então o que sobra para mexer? Sobra para mexer o 1 trilhão da Previdência e o 1,15 trilhões do todo o resto, certo? O que vai ser feito? O que está sendo proposto? Está sendo proposto o seguinte, olha, a Previdência precisa continuar existindo, tá? Só que a Previdência do jeito que está hoje, ela é um saco sem fundo de dinheiro, porque as pessoas estão envelhecendo, porque as pessoas estão vivendo mais. E mais, a contribuição da Previdência, ela só diminui. Por quê? Porque as pessoas começam a trabalhar mais tarde, certo? E simplesmente não tem como você aumentar o imposto sobre a Previdência, certo? Esse valor da Previdência que eu estou falando é um valor arredondado, tá? O valor real da Previdência é o seguinte, a Previdência custa todo ano para o governo 800 bilhões de reais, tá? É isso que é pago para as pessoas beneficiárias da Previdência, tá? 800 bilhões de reais.
Quanto que a Previdência arrecada por ano? 400 bilhões de reais. Falta 400 bilhões de reais todo ano, certo? Só que se você analisar o custo da Previdência só cresce, porque as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas se aposentam e ficam recebendo isso por muito tempo, certo? Porque a qualidade de vida das pessoas melhorou, a qualidade da alimentação melhorou, a qualidade do trabalho que se faz melhorou, entendeu? Então, a quantidade de pessoas beneficiadas aumentou, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem esse débito com a Previdência que todo ano ele fica um pouquinho maior, certo? Então, eu equiparo a Previdência Social a um aluguel, certo? Então, o governo foi lá, escolheu um lugar para morar e pôs lá, essa casa aqui é boa, vou alugar aqui. Não se importou com quanto que ele ganha, simplesmente disse assim, eu quero morar aqui, certo? Sem saber se cabia ou não cabia no orçamento, certo? Já passou aquele limite que a gente tem, aquele limite prudencial de você vai alugar uma casa, o aluguel que você tem que assumir, ele não pode ser mais do que 30% dos seus rendimentos, certo? Só que ele alugou numa casa e fez o contrato da seguinte forma, o proprietário da casa pode aumentar o aluguel todo ano e da forma que ele quiser. Então, é como se o governo brasileiro tivesse numa casa alugada que já responde por cerca de 70% de tudo que ele ganha, já é um aluguel de 70%, e sabe que todo ano o proprietário vai aumentar 10%. E ele sabe que em 2 ou 3 anos o aluguel vai ser equivalente a 100%. Ora, uma pessoa que tem um aluguel que corresponde, está sempre subindo e vai chegar a 100% do seu salário, qual que é a primeira providência que ela tem que fazer? Ela tem que procurar outra casa para morar. É isso. Entendeu? Não tem da onde tirar. Se ela não consegue ganhar mais dinheiro, tá? Porque tá no melhor emprego que tem acesso, certo? Se ela não tem da onde tirar mais dinheiro, faz sentido você continuar morando numa casa que o aluguel já está em 70% do seu salário e sobe todo ano e não tem nada que você possa fazer para ele não subir? Não faz sentido. O que você tem que fazer? Você tem que procurar outro lugar para morar. Você tem que procurar um aluguel onde seja um valor menor, e aonde o contrato não preveja que o proprietário possa aumentar o aluguel da forma que quiser, tá? A reforma da Previdência é isso, certo? É a gente mexendo no aluguel da casa, que sobe todo ano, que não vai baixar nunca, que você sabe que vai chegar no total do seu salário logo, certo? E daí vocês podem me perguntar, mas e o 1,15 trilhão? O 1,15 trilhão, ele vai ser mexido também, né? Que seria o resto. O que vai ser mexido? Tudo aquilo que é ir na baladinha, comprar carro novo, etc, etc, tá? Vai ser cortado do orçamento. Como é que vai ser cortado do orçamento? Vai ser cortado do orçamento através das privatizações, certo? Não tem por que o governo ficar gastando dinheiro com empresa deficitária, certo? Não tem por que a gente ficar pegando empresa que chega no final do ano, em vez de dar lucro, dá prejuízo, a gente ficar tirando dinheiro do tesouro e botando dinheiro nisso, tá? Outra coisa, mas tem umas empresas que dão lucro. Sim, elas dão lucro, mas elas dão um lucro muito menor do que poderiam dar, e em geral elas só dão lucro porque elas são monopólios, né? Se tivesse concorrência no mercado, ela passaria a dar prejuízo, porque as empresas particulares têm uma eficiência muito maior do que as empresas públicas, né? A Petrobras dá lucro. É lógico que dá lucro. Você só pode comprar gasolina da Petrobras, né? Mas eu compro no Ipiranga. Sim, o Ipiranga compra da Petrobras, né? É óbvio que vai dar lucro, né? Seria incrível se desse prejuízo. Na verdade deu prejuízo, com a roubalheira do PT deu prejuízo, entendeu? Mas é uma coisa impossível de dar lucro. É o sonho de todo empresário, você ser o único do mercado que pode vender alguma coisa. Aí você vende pelo preço que você quiser, entendeu? Então, gente, está sendo mexido na Previdência para resolver esse problema de a gente ter um gasto que só acresce. Por quê? Ponha-se você no lugar do agiota, certo? Que está emprestando dinheiro pro cunhado bêbado, certo? Se todo mês ele vem e te pede R$2.000 e te paga os juros, beleza, você continua emprestando porque ele tem o pai rico e você sabe que vai receber lá no final, certo? Agora, se ele vem num mês, te paga os juros, pede 2.000, aí no outro mês vem, te pede 2.200, aí no outro mês vem, pede 2.500, aí no outro mês pede 2.600, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, vai chegar uma hora que você vai fazer as suas contas e vai ver assim, poxa, mas logo o valor que esse cara está me devendo vai superar o valor do patrimônio que o pai dele tem. Quando o pai dele morrer e eu for receber, não vai ter dinheiro para pagar tudo. Você vai continuar emprestando? Não vai emprestar mais, certo? Então, a gente precisa, tá? A situação é caótica, tá? O Brasil é uma pessoa que gasta R$4.000 por mês
ganha R$ 1.500 por mês e a diferença ele pega emprestado no agiota pagando só os juros. Ele não pode parar de pagar os juros. Ele pode no máximo deixar lá de ir na baladinha e de trocar de carro todo ano, certo? Mas ele tem que obrigatoriamente sair desse aluguel que todo mês aumenta, tá? Porque senão ele vai chegar num ponto onde nem o agiota não vai emprestar mais dinheiro para ele, tá? E aí a gente vai chegar numa situação de colapso social, que foi o que aconteceu na Venezuela, certo? Aí não tem dinheiro para nada, o dinheiro não vale mais nada, a inflação fica 500, 600% ao mês, o primeiro da cadeia, o primeiro que recebe o dinheiro do governo, recebe o valor de face, e todo mundo que está para baixo, todo mundo que vai recebendo daí para frente, vai recebendo cada vez menos dinheiro, até que chega no ponto onde tem classe média, eu, você, que recebemos o dinheiro na segunda, terceiro passo da cadeia econômica, a gente vai ter, o dinheiro vai valer mais para queimar na lareira do que para comprar alguma coisa, tá? Então, gente, em relação à situação do Brasil atual, tá? É isso, tá? No próximo vídeo eu vou explicar por que a reforma da Previdência resolve esse problema e por que a reforma da Previdência é passo essencial para a gente ter a revogação do Estatuto do Desarmamento, tá?